Fala, galera da Ciro Progressista! Conforme eu prometi para vocês aí nos últimos dias, retomo hoje os meus reacts da Ciro Games. Hoje eu vou analisar a ótima entrevista da grande atriz, cantora, a Alessandra Maestrini, como eu falei para vocês no vídeo de ontem. Vou pegar a íntegra da entrevista dela, que foi ali por volta de 46 minutos de duração, uma partezinha também da entrevista da ótima militante Áquila Fernanda. Eu troquei o nome ontem, falei Fernanda Áquila, mas na verdade é Áquila Fernanda de Souza. Faz um grande trabalho no TikTok com humor político e tudo mais. E vou fazer um react do react de boa parte do react que o Ciro Gomes fez na edição da Ciro Games dessa terça-feira, dia 5 de julho. Certo? E no finalzinho vai ter a cereja do bolo. Vou reagir, obviamente, a mais uma ótima charge do amigo, o cartunista tímido. Beleza? Antes de começar, como sempre faço nos meus vídeos, vocês sabem, se inscreve aí se você ainda não é inscrito, se está vendo esse vídeo ou se está nesse canal pela primeira vez, não custa nada. E se você já é inscrito, mas recebe poucas notificações, raramente sabe quando tem algo novo por aqui, é só você ativar o sininho aí do lado do vídeo, do lado da tela. Beleza? Bom, então é isso. Sem mais delongas, obviamente eu não vou reagir a toda a Ciro Games, que foi ali por volta de 2 horas. Vou pegar só os melhores momentos, como eu falei para você. O principal, obviamente, foi a entrevista com a Maestrini, uma parte com a Áquila, mais os reacts do Reacts. Beleza? Antes de começar, eu só preciso mostrar para vocês que na sexta-feira, vejam só a coincidência, eu justamente indiquei a Alessandra Maestrini como convidado da Ciro Games. Não sei se é alguém da equipe do Ciro, ou o próprio Ciro ou a Gisele viram, ou se é uma feliz coincidência, mas vejam aí, antes da gente começar o nosso react, vejam aí. Ciro Games foi a mais longa entrevista até agora, com uma pessoa, com um convidado, 1h20 de duração. Olha a coincidência. Quem o Ciro vai chamar na próxima edição? Espero que seja alguém assim mais fora da política, algum artista, algum humorista, alguma atriz. Quem sabe a Alessandra Maestrini, que já na mosca admite votar no Ciro, apoia ao Ciro. Para quem não se lembra, a Bozena do Toma Lá da Cá, uma grande atriz. A gente tem que trazer esses convidados para ajudar o Ciro a furar bolhas. O momento é esse. É a reta final da pré-campanha. Então, o Ciro tem que ganhar cada vez mais eleitorado para chegar ali no meio de agosto, já nos seus 15%. Para quem sabe, aí sim, ele ir crescendo ao longo da campanha, tirar o Bolsonaro do segundo turno e enfrentar o São Lula. É isso aí, galera. Vocês viram, né? Dito e feito. Pedi e fui atendido. Então, sem mais delongas, vamos ao react da Ciro Games. Nossa, gamer do dia... Sou fã, muito fã. Roda também a vinheta, diretor. Gisele. Alessandra Maestrini, senhoras e senhores, no palco do Ciro Games. Olha que privilégio, que alegria receber você aqui na nossa live. Eu e Gisele somos seus fãs, sabe, de muito longa data. Você é uma artista completa, né? Atua na TV, no cinema, no teatro, faz qualquer gênero, a comédia todo mundo conhece, mas faz o drama, musicais. A Gisele é produtora de musicais e me deu demonstrações disso. Também é compositora e uma cantora de sucesso. Conta pra gente como é que nasceu. Muito agradecido pelo privilégio. Você é um artista de primeira linha que aceita essa gentileza de estar conosco aqui. Aí eu tenho que começar jogando a bola para você, que também pode questionar, perguntar. Aqui é o território livre da Ciro Games. Mas esse dom seu de artista nasceu como? Parece que é de berço, porque seus pais também são pessoas muito ligadas à cultura, pela pesquisa que eu fiz, não é isso? Olha, antes de mais nada, eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Ciro, Gisele, muito, muito obrigada pelo convite. O Vicente, querido, que fez o convite também. Ciro, eu preciso falar, antes de falar de mim, eu preciso falar que me dá muita paz no coração e esperança quando eu vejo a maneira como você se coloca nas redes, porque finalmente a gente tem um candidato à presidência que está falando do que pretende fazer com o país.
e não só falando sobre Alessandra. si e sobre emoções e sobre, sabe, o outro não é Lula, vota não é em mim porque o outro é pior. Eu até comentei outro dia numa live que eu faço toda terça-feira, chamada Papo Divergente, que eu já convidei, já me disseram que você topou, um dia vai vir participar, que eu normalmente chamo uma pessoa de direita, uma de esquerda, uma de centro, ou chamo pessoas que teoricamente têm pontos de vista diferentes, mas que eu costumo chamar pessoas que eu acredito que têm um bom senso, e aí a gente vê que o diálogo é possível, mas... Nossa, até me perdi, falei tanto. Agora aqui, eu falei que... Não, você estava dizendo que gosta porque eu estou tentando colocar a racionalidade na discussão, tentando colocar propostas práticas, enfim. E aí o que eu falo, eu lembrei, o que eu falo é que assim, eu nunca vi ninguém vender sapato dizendo assim, compro o meu porque eu sou menos desconfortável que o outro. Exatamente. Ou namora comigo porque eu sou menos chata que ela. Eu nunca vi ninguém se vender assim. Também não. Não, pô, vota em mim que eu sou... Me contrata porque eu sou incrível, né? E não porque eu dou menos problema que fulano. E olha, e isso, então, deixa eu só pontuar, mais uma vez agradecido também por esse depoimento, mas isso não é só um atributo que eu procuro para qualificar a minha presença e pedir a preferência das pessoas, que todo político faz. É que eu considero, Alessandra, absolutamente central. Ou a gente envolve o povo lucidamente na jogada, ou a gente não sai dessa crise, que é estrutural, é de modelo, não é uma crise de Chico, Maria ou Manel. Exatamente, sim. Exatamente. Sair do personalismo e ir para o projeto, porque é disso que se trata, eleger um presidente. O que é que a gente vai fazer com esse país daqui para frente? E não se eu uso bermuda, se eu cuspo farofa, entendeu? Se eu falo português assim, ó, assado. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Isso você está numa... Exatamente. Só complementando aqui a Alessandra e o Ciro falaram nesse sentido, a gente quer um presidente, um estadista, aquele que vai, com a sua equipe, não sozinho, tentar resolver os problemas do país, não agravá-los, como é o caso do Bolsonaro, ou ficar mais do mesmo, como é o caso do Lula. A gente tem que sair desses personalismos, dessas mesmices, desses golpes de retórica e de marketing, não é? Uma empresa, chegar o presidente da empresa e falar assim, não, porque na verdade eu sou romântico, eu sou... E isso é o que você vai fazer com a empresa? Eu sou romântico, eu sou isso? Não, o que é que a gente vai fazer com a empresa? Enfim, mas você me perguntou de onde vem a minha arte, meu encantamento pela arte. Eu sempre conto para as pessoas que eu fui criada numa placenta musical que a minha mãe me proporcionou em casa. Sempre ouvindo música clássica, jazz, MPB... então a gente tinha também Billie Holiday, Maria Callas, Astor Piazzolla, tudo que havia do melhor da música. Ela apaixonada por arte completamente. Ela foi tradutora, fotógrafa premiada, marchand de artes plásticas, uma leitora voraz, escreve lindamente também, jornalista, primeira jornalista, editora-chefe do Cruzeiro do Sul, em Sorocaba. Então, sim, essa influência vem muito pela minha mãe. E a parte dos musicais, uma influência mais pelo meu pai, que sempre foi apaixonado pelos Estados Unidos. E o que eu mais convivia com ele era a gente assistindo e brincando junto, fazendo musicais, porque ele sempre morou em 14 países diferentes. Então, o musical, para mim, vem muito de um lugar apaixonado pelo meu pai. Por isso que é uma grande artista. Você tem espetáculo teatral e então em concerto que virou CD e DVD e recebeu o prêmio da música brasileira como o melhor álbum em língua estrangeira. E lá você pergunta... Sim. Pois eu esqueci de mencionar ontem no vídeo que a Alessandra é uma grande cantora, não é? Vou deixar para vocês, faço questão aqui no post fixado, algumas músicas dela, não é? E também, obviamente, o seu canal que propõe debates, que é o Papo Divergente, né? Vou deixar aqui para vocês acompanharem, se inscreverem, né? É uma grande artista. Não é só porque ela é uma apoiadora do Ciro, agora declarada, mas eu sempre admirei o trabalho dela, sobretudo lá no Toma Lá da Cá, com a grande Bozena, daqui a pouco vocês vão ver. Ela vai falar um pouco mais sobre esse grande trabalho e essa grande personagem. Mas vamos ver lá o que ela fala aí sobre a sua carreira de cantora. Também é muito boa. Quando seus sonhos não cabem nos limites deste mundo, você diminui seus sonhos ou expande este mundo? Nos conta qual foi a resposta do público a esse trabalho.
Eu acho que essa pergunta cabe hoje em dia, inclusive. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. É perfeito. É disso que a gente está falando. Eu até aqui, e claro, eu gostei do que a Anitta falou, que ela disse que até o último momento ela vai estar vendo quem ela vota. Eu também. Mas tem que ser assim. Em todo esse caminho ela vai vir até com aqui, e cada vez mais forte, e para mim, eu sei que vocês não perguntam de voto, eu acho isso muito elegante e transparente, mas eu estou muito, muito, muito cada vez mais abraçada aí a causa do Ciro, e se a eleição fosse hoje, isso eu posso dizer, se a eleição fosse hoje, seria em você que eu votaria, Ciro. Mas então essa é a minha resposta, né? Quando o mundo está... Como é que foi que eu escrevi? Já esqueci. Fala para mim de novo, Gisele. Aqui, ó. Quando eu coloquei aqui... deixa eu colocar aqui de novo de volta. Quando seus sonhos não cabem nos limites deste mundo, você diminui seus sonhos ou expande este mundo? Expanda esse mundo. Vamos de Ciro Gomes. Evidentemente. Olha, você não tem ideia de quanto isso é criticamente sensível ao momento brasileiro. Porque outro dia o professor Mangabeira Unger, que é um o maior intelectual brasileiro no mundo. E é mesmo. Conheci e conversei com o próprio há 4 anos atrás, lá em São Paulo. Uma mente muito privilegiada, um grande cara, um grande nacionalista, um grande intelectual que está conosco, que está em prol do Plano Nacional, do Projeto Nacional de Desenvolvimento e do trabalhismo. É um prazer tê-lo na luta lado a lado. Hoje, sem desmerecer os grandes intelectuais que nós temos, mas o cara é um gênio, escreve de cosmologia, a nova economia, enfim. E ele fala que o maior problema brasileiro, enquanto nós percebemos a fome, a miséria, a pobreza, a corrupção, ele diz que o maior problema do Brasil é a mediocridade. E é mesmo disso que se trata. Se você sabe, se o mundo é apertado, a nossa condição é difícil, você foi deixando por menos, de repente a esquerda, que na história mundial tem um papel de puxar o pensamento, de transgredir, mesmo no mundo artístico, no mundo intelectual, hoje virou um deixa por menos, vamos por aqui porque é melhor, ou é o que é possível, e isso está matando o Brasil. Surfar na onda do Lula aí. Mesmo. Sim. Bom, mas nesse momento de ódios e paixões e de pouco debate no Brasil, você tem dado um exemplo incrível com o quadro Divergente nas suas redes sociais. Não é? Conta pra gente como é que nasceu essa ideia e como tem sido colocar pessoas com ideias tão diferentes para debater. Eu tento fazer isso aqui também, porque, de fato, não existe verdade. Né? A verdade é uma síntese de uma contradição necessária. Necessariamente, a gente tem que olhar as coisas por ângulos os mais distintos. Hoje, até a pedagogia moderna diz isso, que a gente tem que ajudar o menino a entender as coisas por vários ângulos para que ele forme o seu olhar. E como é que tem sido para você pensamento crítico, esse esforço de colocar divergentes para conversar e tentar construir pela inteligência de quem assiste? Ninguém precisa estar fazendo a cabeça dos outros toda hora. Claro. Exatamente. Foi isso de botar a gente num lugar de questionamento, botar a gente para ouvir opiniões diferentes e nasceu de um lugar assim. Tese, eu tenho tias que são lulistas, primos que são bolsonaristas, gente que, minha parte da minha família que mora nos Estados Unidos, que votou no Trump. Então, e assim, nenhum de nós abre mão um do outro. Eu não abro mão deles, eles não abrem mão de mim. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, não abram mão dos seus afetos. Né? Porque se a gente abrir mão dos nossos afetos, os populistas já venceram. Porque é isso que eles querem, que a gente se divida. Não podemos romper relações com os nossos entes queridos por conta de política. Ela tem toda a razão, o próprio Ciro também fala sobre isso. Né? Infelizmente, esse é um dos danos dessa polarização tão ruinosa que assola o país há algum tempo já, né? Mas agora está no seu pior momento. Essa é uma regra, acho que até de Maquiavel, né? Dividir para então conquistar. Boa. Se a gente se permitir se dividir, já perdemos. Então, não abram mão dos seus afetos e do seu afeto, da sua humanidade. Mas começou porque eu vi que eu não conseguia mais conversar com os meus primos ou com qualquer outra pessoa sobre política, porque as pessoas têm medo de divergir. Elas estão com medo hoje em dia está cada vez... Eu acho que não só o Papo Divergente, mas outras salas que foram abrindo, a gente está começando a conseguir conversar um pouco mais. Acho que também porque
saindo do isolamento da pandemia, a gente tem necessidade do outro, de se relacionar, e também chegando perto das eleições vai dando um desespero de que não se está falando do assunto que é pertinente, mas veio porque eu falei assim, gente, eu não consigo conversar com meus primos, eu mando para eles uma coisa, os bolsonaristas, eu mando para eles uma coisa mostrando por A mais B, não é uma coisa de opinião, não adianta, fatos e coisas, mostrando infelizmente as pessoas que o atual presidente está falando é mentira. Eles dizem assim, eu não quero saber, então eu não quero saber. Eu não leio mais notícia porque eu não sei mais o que é verdade. Como é que é isso? Eu não leio mais notícia? Não leio mais notícia? É isso que está acontecendo com as pessoas? Eu comecei a conversar nos táxis, no Uber, em todo lugar, e eu fui vendo que muita gente tinha aberto mão de conversar, de dialogar por medo de brigar e de ler jornal para não se aborrecer. Eu falei, não dá. Aí eu entendo de arte, eu entendo de religare. Eu falei, disso eu entendo. Se o diálogo está em risco, eu me sinto convocada. Então vamos conversar. Faz todo sentido. Um pouco que eu sei assim, de história da arte é que religare, né? Você tem que reconectar as pessoas. Através da arte, você reinterpreta a realidade, seja por conta de abstração ou realismo. Você tem que mostrar a verdade para as pessoas e fazê-la com que elas tenham senso crítico, como o Ciro falou, não só na educação, mas fora da escola também. E a arte, ela é fundamental para isso. E o Bolsonaro, ele odeia a arte, a classe artística, a cultura. É só vocês verem aí, nesses últimos 3 anos, quanto ele tem cagado e andado, desculpe o meu português, para essa questão. Cortando verbas. Ainda bem que ontem mesmo a Lei Aldir Blanc foi derrubada, o veto à lei Aldir Blanc foi derrubado, então vai vir uma grana muito boa aí para os grandes produtores, pequenos produtores, médios produtores do nosso país, não é? Mas vamos ver o que a Alessandra Maestrin complementou mais sobre essa parte, que é muito rica, ela tem, digamos, lugar de fala para falar sobre isso. E eu acho que foi no dia, na noite seguinte que o Kim Kataguiri falou aquele negócio que ele achava que partidos neonazistas deveriam ter o direito de existirem, que eu falei, não, eu já estava com isso na cabeça há um tempo, já há meses, na verdade, e aí eu falei, não, agora, vamos estrear agora. Aí eu chamei o Jobson, que eu tinha conhecido nas redes, no Twitter, Jobson Camargo, maravilhoso, que me apresentou um monte de gente bacana, que te adora de paixão, Ciro. Chamei o Deco, que é meu empresário, que é super entendido de política, porque não é um assunto que eu entendo, então eles entendem mais do que eu, e eles ali começou, eu falei, vamos começar por aqui, por quem está perto, e depois eu fui expandindo cada vez, pegando gente mais divergente. Eu até brinco com a palavra na maneira como eu apresento, eu falo que é um papo divergente, um papo divergente, né? Porque bacana, legal. O populismo nada mais é do que você querer fazer esquecer que o interlocutor é uma pessoa como você, né? Os extremistas botam o quê? Eles chamam o quê? Globolixo, né? O outro é lixo. Tá lá, metendo grana de novo na Globo. Eles coisificam a pessoa, desumanizam as pessoas. E isso é perigosíssimo. Então, vamos voltar a ver gente. O mais importante ali é a gente voltar a se escutar. Então, eu fui pegando e voltar a acreditar no diálogo e saber que bom senso não é uma coisa de esquerda, direita ou centro, que corrupção não é uma coisa de esquerda, direita ou centro, que querer chegar no estado da arte as boas e más práticas. E não querer ficar no estado da mediocridade não é uma coisa de direita, esquerda ou centro. Bom senso é bom senso e o interesse é interesse. O Chico Xavier dizia, né? Um cara veio perguntar para ele sobre essa história, adorei. Chico Xavier, que não sei se vocês lembram, morreu exatamente no dia que o Brasil conquistou o pentacampeonato, que na semana passada completou 20 anos. Inclusive no filme dele, não sei se vocês viram, no voo voltando ali próximo da data do seu falecimento, ele disse que ele partiria no dia que todo o país estivesse em festa. Porque ele era humilde, ele era assim, né, ele partiu e não teve tanto destaque assim, porque foi justamente no mesmo dia do Penta. Não é? Só para falar para vocês aí, já que ele foi citado. Né? Uma grande figura
Eu não sou espiritista, kardecista, mas admirei muito o grande ser humano, o grande caridoso que foi Chico Xavier. Perguntou para ele, Chico, você é tão evoluído espiritualmente, o que é preciso? Eu gostaria de ser evoluído espiritualmente. O que é preciso para se evoluir espiritualmente? Chico respondeu, interesse. Tem que ter interesse. Perfeito. Boa. E foi assim que nasceu. Mesmo. E aí eu fui trazendo, tem gente, eu trouxe o Alexandre, o pastor Alexandre, que grande pastor Alexandre. É próximo de vocês, que também além de ser pastor evangélico, trazê-lo aqui no canal, policial militar, eu botei ele para conversar com uma assistente social que é do Partido Novo, então uma assistente social de direita, liberal, um partido de direita, com um pastor evangélico e militar de um partido de centro-esquerda, e peguei um egresso do sistema prisional que não acredita mais em política, prefere não votar em ninguém. Nós tentamos convencê-lo de mudar, mas ele falou, vou pensar. Então, isso é fantástico. Tem de tudo. Muito bom. É o diálogo. A Gisele quer te passar de volta para a arte. É para arte, para minha área aqui, enfim. Antes do Tomar Lá da Cá, você já tinha uma carreira bem sólida, principalmente no teatro. Mas quando começou a interpretar a Bozena, eu vou te falar aqui. Foi conhecê-la lá. O Ciro, vira e mexe. Eu não sou muito de Facebook. O Ciro é totalmente a pessoa mais twitteira. Eu gosto de ficar vendo. Nota-se, Gisele. É bem ele fica lá no perceptível Facebook. isso. Vira e mexe, tô eu quietinha, escuto lá, eu não sei o que ele segue, que é alguma coisa que tem da Bozena, que ele segue todo dia, 1 ou 2, 3 vezes, eu escuto. Lá é Pato Branco? Aí eu falei, Ciro, daí? E aí ele fica em casa mais à vontade, de pijama, enfim, eu falei, Ciro, põe uma camisa, porque eu preciso gravar. Que eu vou colocar a camisa? Porque eu preciso gravar de surpresa, eu fico usando, porque se ele tivesse com a camisa, eu ia gravar e soltar isso na rede de você ia rir. Mas é bom, lá em Pato... Veja aí, gente, ó. Por isso que não tem tantos vídeos assim, lá nos stories do Instagram, tanto do próprio Ciro quanto da própria Gisele, porque o Ciro fica de boa lá na casa dele, sem camisa, de pijama, é por isso. Mas a dona Gisele agora puxou a orelha ao vivo nessa terça-feira, provavelmente das próximas o Ciro vai ficar mais comportado, mais vestido para ser flagrado, digamos assim. Adiante. Ele fica rindo, gargalhando. Então, todos os dias... E o Falabella, que é um queridaço, ele faz uma construção naquilo ali. Fica perfeito. Tem muito espaço na geladeira para vocês se reunirem a sós. É muito bom. Mas, enfim, ele foi um personagem incrível e que, diga-se de passagem, ganhou uma imensa popularidade, quase que da noite para o dia. Enfim, deixa a gente mostrar. A gente pediu para soltar um trechinho aí, pode ser, pessoal? Que aí depois eu volto com a minha pergunta. Tá no ponto? Bora. Tá no ponto? Vai, vamos lá, vamos ver então. Eu adoro. Você vai de táxi daí, igual a Angélica daí. Alguém tem um dinheirinho para dar para Bozena pegar um táxi? Não derruba, não. A luta de classes é uma realidade dura. Né? Na hora do vamos ver, os patrão estão tudo igual. Sotaque e o patrão lá em Pato Branco, que perdeu a cabeça, espancou o empregado. No dia seguinte, os outros empregados da fazenda juntaram o malvado, deixaram ele do lado de fora nu e sentaram no formigueiro. O mais interessante é dessa. Lá em Pato Branco. Era bom demais, gente. Mas me pergunta como que foi para você? Assisti muito, inclusive fiz questão de falar lá no Twitter sobre isso. E a própria Alessandra Maestrini, ela curtiu e comentou lá, mandando um beijo e tal. Assisti muito na época, ali por volta de 2007, 2008. Me lembrava muito o Sai de Baixo, até porque mesmo idealizador, o grande Miguel Falabella, um grande diretor, roteirista e ator. E a Bozena, como eu falei lá, era a grande personagem, a mais engraçada de todas. Né? Aqueles bordões, esse sotaque paranaense é indefectível. Lidar com essa fama repentina. Deu um nó na cabeça, já esperava? Como é que foi para você? Eu já tinha esbarrado com alguns amigos que tinham pirado um pouco na batata, ficando famosos. Então, o que eu fiz? Quando eu soube que o programa... A gente fez o piloto e demorou 2 anos para o programa ser aprovado. Mas quando eu soube que corria o risco de entrar em cartaz, digamos assim, na televisão, num elenco estelar, só de ídolos meus, e com um foco grande, porque o elenco é pequeno também, um papel muito bom, bem escrito, muito genialmente escrito por Miguel Falabella. Muito bom mesmo. Eu comecei a fazer terapia antes de fazer o programa. Impossível também, Falabella. Lugar.
onde eu vou lembrar quem sou eu, para eu não acreditar que eu sou a imagem, porque o programa pode estrear, as pessoas podem dizer que eu sou a rainha da cocada preta, ou podem dizer que eu sou o cocô do cavalo do bandido, e eu não posso correr o risco de acreditar nisso, eu tenho que saber quem eu sou antes de entrar. Então, eu vou ficar uma âncora aqui, e daí eu entro já meio calibrado, e tendo um porto seguro para onde voltar na hora que eu me der uma... Não, hoje eu acreditei um pouco e me deu um... Aí eu voltava. Muito taurina, pé no chão, gostei. Muito bom. Nessa época do Toma Lá da Cá, a televisão ainda reinava absolutamente soberana. Hoje, e é uma pergunta, eu vou encaminhar uma provocação, parece que a TV perdeu muito do seu poder e divide a sua influência com as redes sociais e com os canais de streaming. Na sua visão, essa mudança foi prejudicial ou benéfica para os artistas? Eu próprio, hoje em dia, eu assisto muito mais streamings, inclusive o YouTube, rede social, enfim, vídeos da Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Globoplay, até Disney Plus de vez em quando, do que TV aberta, TV fechada, tem aqui também TV a cabo. Porque não tem tanta coisa assim, não é? E eu prefiro muito mais, com a minha companheira, minha cônjuge, assistir séries, filmes, alguns documentários, séries documentais, tem muita coisa boa. A meu ver foi bom, democratizou a produção, viu? E tem muita coisa, inclusive, de qualidade nacional nesses streamings, não é? Vamos ver o que a Alessandra falou aí, vamos reagir. Eu acho que teve de tudo. Eu acho que foi benéfica de um lado, prejudicial. Não, benéfica porque a gente ganha mais espaço, mais diversidade na maneira de ficou mais preso ali o contrato da Globo. Eu não diria prejudicial, canais. Mas eu posso dizer que a gente está num momento de transição e que toda transição é uma crise, toda crise é difícil, é apertada e desconfortável. Então a gente está vivendo esse momento de desconforto. Eu acho que foi benéfico, mas ainda é desconfortável. É isso. A classe artística tem passado por momentos muito difíceis, né? No auge da Covid, os teatros, cinemas, casas de espetáculo fecharam as portas e as gravações de filmes, enfim, novelas, séries foram totalmente interrompidas. Como foi enfrentar esses 2 anos de paradeiro geral? Assim, como foi para você e para os seus? Que a gente convive... Sobretudo para quem é da música, foi terrível. Como é que foi para essa turma isso? É super difícil, porque e não tem só a gente, né? Tem tanta gente que depende da gente, tanta gente que está atrelado. Que hoje estão discutindo e votando aí os vetos aos... Eu falei mais cedo. Os vetos à cultura, né? Isso. E a gente tem que derrubar isso, porque assim... Primeiro, o Ciro sabe muito melhor do que eu o que a cultura significa economicamente também no país e mesmo socialmente, sabe mais a fundo como falar disso, mas power. Assim... a gente, quem olha para artista, quem acredita nessa balela que puseram de que artista é chupim, né, de dinheiro público, sem falar que a lei de incentivo à cultura, os bolsonaristas todos os setores têm leis de incentivo, ignorantes. Todos. A começar pelo automobilístico, eu não vou nem falar das igrejas que sequer impostos pagam. Né, os automobilísticos lá no começo da fila e a cultura lá no final. Exatamente. Mas eles foram pintando na gente como eles querem cultivar a mediocridade, cultivar o não questionamento e achar um culpado, o que eu falei agora, como fizeram governos de outros tempos no mundo, que a gente sabe muito bem a tragédia e no Brasil é pior, a demonicidade que é você inventar um culpado para unir as pessoas através do ódio, porque é muito mais rápido e fácil do que unir através de um afeto presente, que tem que prestar atenção em tudo e fazer escolhas passo a passo. Eles esquecem que atrás de mim na televisão, atrás de Miguel Falabella, de Marisa Hort, quando a gente está para tomar lá da cá, tem toda uma equipe de câmeras, tem toda uma equipe de camareiras, tem os cenógrafos, e atrás dos cenógrafos, os cenotécnicos. Tem todo um estúdio que foi construído, tem todas as pessoas que fazem a divulgação. Nossa, mas é um planeta que não acaba. E fora isso, esquecem que assim, você faz uma peça de teatro, além de todo o elenco, de toda a orquestra, de toda a equipe do próprio teatro, de todo mundo que está na coxia, além de tudo isso, você ainda tem
os restaurantes que vão encher mais porque é uma festa em cartaz. Empregos diretos e indiretos também. Circo, que seja. Bem colocado, os restaurantes que vão encher mais, os hotéis que têm mais hóspedes, e estes também lotam mais os restaurantes, não só no dia da festa. Comércio. Os taxistas e motoristas de Uber que vão trabalhar mais também por conta disso, porque há mais gente na cidade. As passagens de avião, porque o turismo também, as pessoas vêm para a cidade só para assistir o espetáculo e ficam mais dias e vão para outros, vão para museus, vão para outras visitas para... Eu já fui, há uns 5 anos atrás, eu cheguei aí para São Paulo para ver a banda que eu gosto, o Halloween, banda alemã. Obviamente também fui aproveitando para conhecer um pouco da cidade, cheguei aí ao jogo do São Paulo, meu time do coração lá no Pacaembu, no MASP, não é? Mas eu fui também nesse show, muito pelo que a Alessandra está falando aí agora, para fazer um tour cultural, artístico, entendeu? Não foi só o show em si, é o pacote completo. Né? E isso que ela está falando faz todo sentido. Né? Eu já vivenciei isso mais de uma vez, inclusive. Parques, vão botar seu dinheiro mais de novo em restaurante, em tudo. Então, tem o pipoqueiro na porta, tem uma infinidade de empregos diretos e indiretos que são gerados, que movimentam todo um país. Ciro, mais uma vez, sabe melhor do que eu, mas o que eu soube é que na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, a cultura é tida como um dos pilares, não só de deveria ser assim também aqui no Brasil, do país numa crise, mas de soberania. Não é à toa que os Estados Unidos quer que todo mundo veja tudo em inglês e sobre a cultura deles, e, sabe? Até no Yentl eu faço uma brincadeira no final, que eu falo que ela pega um navio e vai para um lugar que é melhor do que aquele que ela está vivendo. Aí eu digo assim, no filme não diz muito claramente o que é, mas eu acho que é os Estados Unidos, porque todo filme americano, mais cedo ou mais tarde, tem alguém que diz, eu vou para os Estados Unidos, que é um lugar muito mais legal que aqui, seus trouxas. E aí todo eu vou para a América, eles falam América. As pessoas insistem em vir para cá, eu digo, por que será, não? Mas você não tem a menor dúvida, a economia, enfim, da cultura é hoje, a economia da produção artística, cultural, a cultura lato senso, vai promover, é absolutamente relevante. Está tomando aí proporções de 5% a 10% do PIB de qualquer nação chinfrim. Se for para a Coreia do Sul, por exemplo, eles explodiram. Aí, lato senso tem games, tem o cinema, o que faz a Índia, o que faz a China. Mas você pontuou o mais grave. O mais grave também, é que um povo que não tem cultura se despersonaliza como nação. E isso tem a ver com hábitos de consumo. Todo sentido isso. Isso tem a ver com a busca ansiosa e frustrante da felicidade. Portanto, é de uma centralidade absolutamente dramática. Todo ditador precisa desmoralizar a cultura. Todo ditador precisa satanizar os artistas, porque normalmente, em qualquer civilização minimamente sadia, eles são nervo exposto. Eles é que puxam a história, eles é que contestam o que está posto, o que está estabelecido, e vão construindo, sem o que nós estaríamos na Idade da Pedra. Né? A Idade da Pedra começa a evoluir quando a gente faz pinturas rupestres, enfim. Isso, evidentemente, isso é a minha compreensão. Né? Concordo. A centralidade. E os americanos, os chineses, os franceses, mais do que ninguém, eles sabem tanto disso que é um negócio central. Os franceses vão na veia. Por exemplo, eles viram a invasão norte-americana com essa linguagem cara, que é o cinema que eles inventaram, né? Os Lumière lá, e eles obrigam cota. Eles obrigam a dublagem. E aí fica os babacas aqui se entregando ao americanismo, a essa coisa, e aí nossa juventude sendo uma geração inteira de fracassados porque perderam a espiritualidade que só a cultura dá. Enfim, mas isso aqui é... Faz todo sentido. Diga. Eu lembrei você falando dos questionamentos, desde o Bobo da Corte, né? Desde o Bobo da Corte era aquele que conseguia fazer as pessoas escutarem aquilo que elas não gostariam, com a graça dele, com o jeito de... não sei o que, e fulano, não sei o que enquanto isso está roubando, porque todo mundo está sabendo, e aquilo era exposto. Não sei o que, fulano, não sei o que está distratando todo mundo e apanhando, e o povo apanhando. E conseguia fazer as pessoas escutarem. O artista consegue fazer escutar. De novo, é o religare. Consegue te reconectar com a realidade, consegue te reconectar consigo mesmo. Então, uma luta contra a cultura é uma luta para corromper o espírito. Pode ter certeza disso, sem dúvida.
Bom, eu lembro, nos Estados Unidos, o meu pai tinha feito cirurgia e quem cuidava dele eram os atendentes, eram das Filipinas, porque nas Filipinas eles têm enfermeiros divinos, maravilhosos. São os melhores do mundo. E eu perguntei para eles, comecei a conversar, falei, me conta como é que é a música nas Filipinas. Eles me disseram, hoje em dia ninguém nem sabe mais como é que é, nem a nossa música, nem a nossa religião, porque agora é tudo americano. Não sei mais. Não, mas como é que era? Então já não sabemos mais. Olha isso. É isso, houve uma transição na espiritualidade da humanidade do que é o próprio sentido de ser feliz. Eu especulo nisso nesse livro. Deixa eu mostrar aqui. Esse livro que eu coloquei para expor aqui minhas ideias. Enfim, mas tem um capítulo que é uma digressão filosófica mas ela tem um efeito prático na questão da economia, que é basicamente o seguinte: a minha geração, eu tenho 64, minha geração perseguia a felicidade, fugidia que fosse, no ambiente espiritual. Portanto, para nós, a insurgência revolucionária, que era a política, o enfrentamento da ditadura, que, ainda que parecesse muito difícil, era felicitante. As assembleias de estudantes, sabe? A gente ia ali e resolvia o problema da humanidade, depois ia transar, sabe? Ia tomar uma e tal, que era uma coisa absolutamente felicitante. Hoje, disso. As gerações novas são induzidas a crer que ser feliz é acessar um padrão de consumo de um ótimo, bom, bonito e barato, que é impraticável para os nossos modos de produção e que basicamente são impostos via cultura. A hegemonia do capitalismo turbinado pelos Estados Unidos e pelos seus satélites da Europa Ocidental empurraram goela abaixo e se produziu uma geração de frustrados. Só a reespiritualização da humanidade vai salvar o planeta, porque, de um lado, esse padrão de consumo é impossível para nosso padrão de renda, e, de outro lado, esse padrão de consumo, cujo símbolo é a posse individual de um carro que consome combustível fóssil, por pessoa, está matando o planeta Terra. Bom, mas deixa eu te falar nesse ponto. De uns tempos para cá, eu sinto assim que vários artistas passaram a criticar o governo mais abertamente, mesmo sabendo que isso pode afugentar parte dos... Pena que, infelizmente, muitos deles estão, de forma oportunista até, surfando onda com o Lula. Né? Lula, gente, deu migalhas, inclusive para os artistas. Não investiu tanto assim nessa área. Entendem? Boa parte, infelizmente, da classe artística progressista ou liberal que seja, estão com o Lula, não é? Mas tem gente muito qualificada, resistência, como a Alessandra Maestrini, a própria Patrícia Pilar, que é ex-mulher do Ciro, o Tico Santa Cruz, humoristas como o Nil Agra, tem o Rolandinho, que é um grande youtuber, entre outros jornalistas, formadores de opinião, não é? Vocês lembram, eu falei naquele vídeo que eu comecei aí, no início desse react, e na live de sexta-feira, ele é da live de sexta-feira, que a gente tem que trazer, sobretudo agora, nessa reta final de pré-campanha, e já na campanha em agosto, esses grandes artistas. Eles fazem furar bolhas, eles trarão mais gente para apoiar a causa e para votar no Ciro Gomes. Não é? Além dessas questões políticas, palanques, uniões, a gente tem que cooptar cada vez mais essas pessoas, tanto quanto foi em 2018, para aí sim o Ciro crescer e para o segundo turno ganhar do São Lula. Não é mesmo? Seus fãs. Eu vejo muitas vezes tem até agressão, né, de plateias, a pessoa se levanta e sai no mínimo, ou faz uma parte num texto e tal. Mas acaba atraindo todo tipo de ataque pelas redes. A Anitta, que eu considero uma pessoa muito, muito interessante, mas muito mesmo. Tanto a gente estava com um problema que era o menor nível de inscrição da garotada para votar da história. De repente a Anitta manda meninada, tem que se inscrever. Cara, 2 milhões de garotos fizeram a inscrição, bateu o recorde. De fato. E ela agora disse um negócio, na minha turma é muito apressada e tal, eu tenho uma certa paz, eu acho que eu gosto de contar voto por número, para não constranger nenhum nome. Né? Mas ela disse um negócio que é a base da civilização democrática. Ninguém deve ser apaixonado nem odiar político. Exatamente. Percebe? A base da civilização democrática é um distanciamento crítico. E o classe obrigar artística? Todos a refletirem sobre o diagnóstico dos problemas, obrigar todos a formular suas alternativas. Não vai resolver tudo, não. Fazer aquela perguntinha chata que o Brasil desaprendeu de fazer. De onde é que vem o dinheiro? Porque o conflito político tá nisso, não é? O Brasil é um país profundo e gravemente desigual. Pois bem, mas a Anitta, né, é um bom exemplo dessa coragem de expor a maldade do Bolsonaro. Você é outro artista sem papas na língua que fala o que tem que ser falado. Você diria que
nem gosto disso, mas a classe artística, depois de ficar um bom tempo em silêncio, agora tomou consciência de que a cultura do país está sob ameaça e que é preciso botar a boca no trombone, todo mundo? Olha, deixa eu responder por partes. Eu vou falar por mim. Eu me coloco, porque assim, a gente não sabe, eu acredito fortemente que ele não será reeleito, porque com toda isso é óbvio. Porque é o que você estava falando, assim, não é que existe só, não é contra essa cultura, né? É uma outra cultura, a cultura da mediocridade, e é a cultura do não pensar, mas com toda essa cultura de mediocridade que ele está tentando botar, tem uma coisa que ele não consegue tirar das pessoas: estômago. Isso. As pessoas estão com fome. É verdade. Então, nisso, ele pode até botar esse dinheiro aí nessa PEC do desespero, essa PEC do kamikaze aí, mas isso não resolve. Então, cara, é inacreditável, só vale até dezembro. É inacreditável, só vale até dezembro. Você imagina o estelionato... Eleitoreiro, e teve 7 votos favoráveis de 7 senadores do PT. Um descaramento, né? O estelionato que é um povo que está de verdade com fome, de repente receber uma coisa, acreditar que é para sempre, porque eles não leem jornais, e de repente acabou, passou a eleição, acabou. É um negócio constrangedor. Eles são coveiros da democracia. Desculpa, eu te interrompi. E outra, sabe por que também eu acho que não vai chegar? Porque além de serem incompetentes e descarados, eu acho que eles são parecidos de uma coisa de não ter medida, mas juntou esse não ter medida com o descaramento. Eu acho muito possível que, mesmo que seja aprovada a PEC kamikaze, esse dinheiro nunca chegue no tal povo de quem eles têm que comprar o voto. Com certeza. Porque eles desviam antes, como eles fizeram com o negócio do Bolsa Família, quando eles botaram todos aqueles empecilhos para a pessoa se inscrever, para receber um outro negócio, que eles mudaram o nome do Bolsa Família para uma outra coisa. E aí isso impossibilitou todo mundo de chegar, que é o que eles fizeram com a Lei Rouanet. Auxílio Brasil. Então eles falaram, não, a gente não acabou com a Lei Rouanet. Mas eles estão fazendo uma operação tartaruga, eles estão congelando todo o dinheiro que está entrando de investidores, mesmo de impostos e tal, que é para ser direcionado da cultura, ele está ali e não está indo para a cultura. Então já estão ali contingenciando, né? Contingenciando o dinheiro da cultura. Boas análises. Então, quando eu me coloco, mesmo correndo o risco baixo, eu acho, baixíssimo, na verdade, eu acho, desse homem ser reeleito por vias democráticas, e eu não acredito também nessa coisa de conseguirem virar e de golpe, que vão dar um golpe com também o exército. Não, isso é terrorismo. Porque não tem apoio suficiente da população para fazer isso. Né? Então, não acredito mesmo. Mas mesmo correndo esse risco baixo, eu falo desbragadamente, porque, primeiro, ele já deixou muito claro que ele não gosta de artista e que ele não gosta de quem não é heterossexual. Eu sou bissexual, pansexual assumida, sou mulher, sou artista. Então, até quando eu falei, por que você não gosta do Bolsonaro? Eu falei, amor, nem que eu quisesse, ele não gosta de mim. Então... É recíproco. Simples assim. Entendeu? Então eu não vou ficar brigando para eles gostarem. A gente não gosta. A bandeira deles é não gostar de gente como eu. Então, quando eu falo assim, então essas pessoas vão parar de... Eu sou gente que entendeu quem eu sou. Porque, eu gostava de você, agora eu não gosto mais. Então, eu gostava de outra pessoa que você achou que era eu. Isso. Essa sou eu. É isso aí. Né? Então, e se é para ter que babar ovo de maluco, para babar ovo de neonazista, para mim eu não tenho medo dessa palavra. São neonazistas. São sem dúvida. Muitos são mesmo. Muitos são mesmo. Eu prefiro que não venha ao meu teatro. Fascistas. Se a pessoa se identifica com esse tipo de filosofia. Prefiro que não venha. Não tenho o menor problema com isso. Perfeito. Então, esses são os 2 motivos que me fizeram. Já não gostam de mim, e se para gostar de mim precisa apoiar esse tipo de coisa, eu não quero. Agora, quando você diz que a classe artística finalmente tomou consciência, a classe artística também tem estômago, também tem fome, então não é nem só consciência, é na prática mesmo, foi destruído, porque aí quem devia dizer assim, não, mas a Lei Rouanet tem muito problema. Sim, como todas as leis podem ter problemas, você não tira uma coisa sem botar outra coisa no lugar, porque aí você destrói um setor que, como a gente já falou aqui, gera empregos diretos, indiretos, gera renda, gera PIB, entre 5% e 10% de impostos. Quando você investe
R$1 de imposto, você volta quase o dobro em cultura, você volta quase o dobro, quando você investe R$1 em cultura de impostos, você volta quase o dobro para os próprios públicos, e isso praticamente nenhum outro setor faz, justamente por conta dessa rede de empregos indiretos que gera, e de serviços e coisas que vão se multiplicando. Mas eu acho que tem duas coisas. Eu acho que pode ser que a classe esteja mais consciente, mas eu não sei o quanto é de consciência, Ciro, porque, de novo... É aquilo que eu falei agora há pouco. Se estão acreditando, se estão trocando uma balela por outra, não sei se eu daria o nome de consciência. Eu dou o nome de medo, de uma coisa que está sendo vivida agora, e de um pouco de meio amnésia, meio poliana, de querer continuar acreditando que o Lula que a gente conheceu lá atrás, ou que, sabe, que fez isso e aquilo, continua sendo a mesma pessoa, que o PT não fez aquilo, tudo que já foi exposto, de novo. Assim como com os meus primos, quando eu mostrava as coisas de Bolsonaro, então não quero ouvir, do PT também. Não, mas ele não roubou, não roubaram. Aliás, inclusive, um rápido adendo aí, o próprio Ciro falou hoje no SBT News, entrevista no final da manhã, olha, tudo bem, os petistas ficam falando que usam o meu vídeo, os bolsonaristas usam o meu vídeo para atacar o Lula e tudo mais, então é simples. Então fala que é mentira do Ciro. Por que eles não falam? Por que eles não desmentem o Ciro? Não é? Ou então, faça o mesmo, ué. Pega as várias críticas, inúmeras críticas que o Ciro faz ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, e usa para si. Usa a seu favor. Por que eles não usam? Porque eles não querem dar palco para o Ciro. E, ao mesmo tempo, querem desmerecê-lo. Não querem críticas. É basicamente isso que a Alessandra está falando aí, não é? Mas como que a pessoa devolve 60 milhões? Tirou de onde se não roubou? 100 milhões, sei lá quanto que era. Palocci. Está falando do Palocci. Como você falou, né? Como que descobre 5 anos depois que era para estar sendo julgado em outro lugar e daí cancela tudo? Como que não enxerga? Se o mesmo cara que fala que o outro tem muita hipocrisia também envolvida, pega uma foto e multiplica. Hoje, essa semana eu vi até o Bruno Sartori, que fazia, talvez continue fazendo, amo o Bruno de paixão. É o Bruno, que é lulista. E a gente convergindo ou divergindo nos nossos votos, vou continuar amando de paixão. Mas ele mesmo falou, poxa, olhei aqui realmente. Patético. Eles fizeram uma montagem na foto, poxa, evento lá no por Salvador, que fizeram isso, né? Sábado. E, segundo ele falou assim, não precisava, estava tão bonito. Então, você não pode combater o mal cometendo o mesmo crime. Não pode. Não. Então, não sei se eu daria o nome de consciência, o que é pior, eu dou o nome de medo. Ela falou, vou interromper, desculpa. É por aí mesmo. Do 2 de julho, Alessandro, o que é pior para mim não é a montagem da foto. O pior é que eles tentaram mentiram que aquele movimento era uma caminhada com político. Não se trata disso. Lá todas as tribos. Aquilo ali é um cortejo que acontece todo ano. Se você pegar Google, 2 anos antes da pandemia, aquele mesmo cortejo. Todos os anos. Claro que o Lula tem. Então, sim, ninguém está dizendo. A questão é que se olhar várias pessoas de camisa azul, era um grupo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o PT. Pelo contrário, oposição a ele. Não tem nada a ver com ele. O grupo de camisa laranja também não tem nada a ver. Não, a caminhada. Pelo amor de Deus, eu acho que pior do que a montagem da foto foi isso. Querer usar a manipulação de falta de respeito com o povo baiano. A Gisele é mais tiririca do que não, eu sou muito pior. Mas assim, o que é relevante na resposta? Eu também fico fulo da vida, viu? Eu confesso que eu também fico grilado com essa manipulação tanto dos bolsonaristas quanto dos lulistas. Da Alessandra, eu não cometeria a indelicadeza de explorar, porque eu não sou um observador neutro da cena. Eu sou apaixonado e, enfim, considero necessária, por toda a dificuldade que tem, que haja uma alternativa para o povo brasileiro. Mas se a gente lembrar com humildade e com sentido de reconciliação, a gente tem que lembrar o seguinte, que 70% do nosso amado povo do Sudeste, do Rio de Janeiro, sabe, a maior concentração de artistas votaram Bolsonaro contra o Lula e contra o PT. Do planeta Terra, talvez só fica para Hollywood, não é? Para aquele bairro lá de Los Angeles.
Sabe, São Paulo, Minas Gerais, 70% do Rio Grande do Sul votaram no Bolsonaro. Se a gente não tiver humildade para entender, o Bolsonaro não era uma história, ele não tinha uma obra que justificasse essa proporção de voto. Também não tinha uma proposta, ele teve coragem de dizer, eu não entendo nada de patativa nenhuma e estou aqui o posto Ipiranga e não sei o quê. Ora, qual é a causa de uma votação tão esmagadora? Foi o encontro terrível da crise econômica, que é essa que está aí, que foi produzida lá pela falta absoluta de concepção do PT, e, em cima disso, o escândalo generalizado, que o Lula não teve o devido processo legal. Eu sou o cara mais agressivamente que denuncia isso. Fala isso há muito tempo já. Mas que a corrupção foi generalizada e é um elemento central do modelo de poder do Lula e do PT, isso, lamentavelmente, não dá para entupir a cabeça das pessoas. Você mora no Rio hoje? Olha, o Lula estava... Eu moro em São Paulo. O Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral foi apoiado pelo Lula, o Crivella foi apoiado pelo Lula. Percebe? Lula, enfim, PPs também. Vamos dar sequência, porque... Crivella... Ó, o que eu às vezes eu fico na dúvida, eu até já postei coisa assim, mas coisas que assim, eu não estava presente, aí a gente entra nesses lugares de WhatsApp, de coisas que é um terreno de fake news, tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto para Bolsonaro, PT, sei lá o que lá, qualquer um pode produzir fake news. Mas o que eu soube não foi via WhatsApp, foi via pessoas que eu conheci. De novo, eu não estava no lugar que as pessoas me falaram, mas não foi uma nem duas, foi assim, um monte de gente, cada uma de um ponto de vista diferente, me falaram a mesma coisa. Que é essa coisa, que assim, as pessoas falam assim, mas você acha o quê? Você acha que o PT inventou corrupção? Não, jamais. Sempre houve corrupção no nosso país. Sempre, 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 sempre. Agora, o que chegou a mim, que eu não posso atestar se é verdade ou não, mas o que chegou a mim por inúmeras vias, de pontos de vista diferentes, relações diferentes, mas todas alegando serem muito próximas e sabendo, enfim, gente que poderia estar... Eu sei o que estava acontecendo, porque eu estava lá. O que chegou a mim é que assim, olha, Alessandra, sempre houve propina com todo tipo de governo, sempre houve. Só que quando entrou o PT, saiu de 10% e foi para 35%. E isso quebra um país. E o meu entendimento, eu vi isso e volto a dizer, não foi de uma, de duas, não foi pelo... Alessandra, exatamente. E o Lula, não tem como a gente falar que ele é ladrão. Para se manter no poder, ele é capaz de abrir tudo para esses picaretas, como Eduardo Cunha, como Gedel Vieira Lima, que daqui a pouquinho o Ciro vai falar, a gente vai reagir. O próprio Palocci, os bancos ganhando dinheiro, rios de dinheiro aí nos últimos anos, sobretudo no governo Lula. Né? Essas tramóias, Petrolão, Mensalão e afins, sintetizam isso que você está falando, Alessandra. Exatamente. Todos os governos existe corrupção, mas como você reage a ela? O Lula, vocês lembram na época, ou quem não acompanhava, era muito novo, mas eu lembro, era adolescente, mas eu lembro, ele, olha, eu não sei de nada, eu não sabia. Ele sempre desviava. Não é muito diferente do Bolsonaro, né, gente? Obviamente que o Bolsonaro é pior, é mais corrupto, ele é corrupto desde sempre, desde que entrou na política, quando era vereador, depois deputado federal por muito tempo, com rachadinha e o caramba. Mas essa questão do Lula e do PT é exatamente isso que a Alessandra Maicini fala, não é? Então a corrupção ela tem que ser tratada de uma maneira diferente. Muito diferente. WhatsApp, foi aqui, sabe? Então, também isso para mim fez sentido do que aconteceu. Né? De como que você conseguiu criar castelos de areia que conseguem resolver muitas coisas, e depois aparece o buraco de onde se tirou essa areia, e isso detona, isso quebra um país. E o que eu acho do governo atual, que alega que essa grande corrupção do PT é o motivo para eleger os neonazistas, é que além deles continuarem a fazer isso, eles fazem tudo de muito pior, porque além de tudo eles são muito incompetentes, a ideologia deles é nefasta, e eles são muito mais descarados. Para mim, a diferença é que o Lula sabe que o que ele fez foi errado, então ele cuida da imagem dele. O Bolsonaro descaradamente propaga que é bacana ser assim. Então, sim, ele é um demônio muito pior. Agora,
E volto a dizer, eu também reconheço imensamente as benesses que o Lula fez para o nosso país quando esteve na presidência, no primeiro mandato e mesmo, enfim. Mas quando eu vejo ele falando hoje, e eu não falo isso para diminuir uma pessoa, eu falo isso vendo um candidato à presidência da República. Eu vejo ele já um pouco mais fragilizado pela idade. Vai fazer 77 no final de outubro. E eu fico pensando que se cometeu esse triplicar a corrupção no governo, hoje, e sem pensar no futuro dos outros, né? A impressão que eu tenho, de novo, eu não posso alegar isso, mas a impressão que eu tenho é que ele não se incomoda de ser vice do sofrimento alheio para chegar onde quer, enquanto o atual presidente tem prazer em dizer que ele é o responsável pelo sofrimento, porque eles estão babando o ovo dele, né? Um quer o poder porque assim ele consegue coisas para si. O outro quer que consigam coisas para si porque isso significa que ele é poderoso. Você vê, eu entendo de personagem, né? Assim eu os vejo. Se eu estou certo assim ou errado, não sei. Não, você tá certo. Você está coberta de razão. O Bolsonaro é um grande canalha, eu que estou dizendo. Eu conheci o Bolsonaro, você diz, eu não estava lá, eu estava. Gasolina. Então, eu estava. Só para você ter uma ideia, eu fui ministro do primeiro governo do Lula, ajudei o Lula muitas vezes e vi acontecendo a depravação, a decomposição moral do governo e do Lula e nunca mais quis participar. Já não aceitei participar do segundo mandato e passei a publicizar meu antagonismo. E o meu antagonismo não é só com essa questão da corrupção, mas eu também fui colega. A Gisele não gosta que eu use essa expressão, mas eu sabe aquele cara que tinha o mesmo trabalho? Eu era deputado federal e o Bolsonaro era deputado federal. Os deputados têm verbinhas. Verbinhas não, verbas imensas. Né? Gasolina, auxílio moradia, enfim. O Bolsonaro roubava este dinheiro do gabinete. Ele nunca me processou porque eu tenho os documentos todos. E é fácil, qualquer pessoa quiser ver. E aí a plutocracia brasileira empacou. E aí vem o idiota do Mário Frias, lá pro Rica Perrone do Cara Tapa, falando sobre isso. É porque ele cansou, que chegou a hora, me chama aí de ladrão, fala que eu roubei. É mentira, otário, Mário Frias, seu otário. O Bolsonaro no processo do Ciro não vai em cima do Ciro porque o Ciro tem como provar. E aí vai ficar muito feio. Isso era só processar por calúnia. O Ciro é advogado, ele sabe o que fala. Ele não ia incriminar o Bolsonaro injustamente. Ele tem provas documentadas. É por isso que esse arregão, esse fascista chamado Jair Bolsonaro, o seu patrão, otário, Mário Frias, otário, não processa o Ciro. Dito e feito. O Bolsonaro como resposta moral à degradação e à corrupção do Lula. Isso já é um problema. Mas o mais grave problema, Alessandra, eu não quero te alugar mais do que já fiz, com muita gratidão, é um momento alto daqui da nossa Ciro Games, mas é o modelo econômico, que é rigorosamente o mesmo. E o modelo de governança política, olha, chega a ser caricato se não fosse trágico. O Roberto Jefferson é o cara que detonou o escândalo do Mensalão porque o Lula deu os correios para ele roubar e foi pilhado roubando e foi condenado. Hoje está preso porque estava na defesa agressiva do Bolsonaro, insultando os ministros do Supremo. O Valdemar Costa Neto era o cara que o Lula deu DENIT para ele roubar, percebe? E foi condenado. Não tem negócio de fórum não sei o que, não. Foi presidente do partido do Bolsonaro. Cadeia. E hoje é o presidente do partido do Bolsonaro. Então é uma luta mentirosa. Claro que as pessoas são diferentes, mas o que está por trás, mandando a engrenagem mesmo, que é o modelo econômico que destrói a nossa condição de viver, do nosso povo, e o modelo de governança política que transformou a presidência da República em uma espécie de testa de ferro de ladrão, de corrupto, os mesmos. Então, assim, você tem toda a razão, mas a Gisele vai encerrar. Eu quero só agradecer, imenso privilégio. Infelizmente. Muito boa a conversa. Vamos fazer aqui a última pergunta para encerrar. A pergunta tradicional que a gente sempre faz para os nossos convidados. Você está otimista ou pessimista com o futuro do Brasil? Eu, infelizmente, estou pessimista. Eu estou preocupada. Perfeito. Muito então, assim, eu estou fazendo de tudo. Até agora, antes, eu tive uma live e me perguntaram assim, no Vênus Podcast, o que é?
Vênus Podcast, que vocês viram aí o próprio perfil do Ciro no Twitter, nas outras redes, fez questão de pegar esse trechinho da Alessandra Maestrini falando do Ciro e tal, e a Cris Paiva, que é a host, e a Yasmin, a co-host, já falaram que o pessoal pede muito o Ciro, que em breve vai rolar. Em breve teremos Ciro Gomes lá no Vênus Podcast, que faz parte ali do guarda-chuva do Flows Studios. A Cris Paiva, e quem sabe vai ser mais uma humorista aí que vai vir conosco, vai vir com o Ciro Gomes. Eu falei, eu nunca tento pensar o que é mais difícil ou o que é mais fácil. Eu penso, quero ou não quero, vou ou não vou. Porque se eu quero fazer tanta coisa, eu gosto de fazer com tanto esmero, que se eu for pensar se é difícil ou não, eu não faço nada. Então, o que eu tô fazendo de tudo para que a gente chegue num lugar melhor. E tentando entender qual é o caminho para isso. E não é o que eu tenho lido nas pesquisas. Já ouvi falar que essas pesquisas são pagas por bancos. Me ocorre se não dá para fazer pesquisas de outras maneiras éticas e respeitáveis e que tenham credibilidade para a gente ver que há outro caminho, porque acho que isso também pode direcionar muito o voto, porque infelizmente as pessoas às vezes acham que estão apostando em cavalo de corrida e não votando no futuro do país, né? Mas eu estou preocupada. Queridíssima, muito obrigado a você, muito obrigado mesmo. É uma coisa espetacular a sua gentileza. Ótima conversa, acho incrível. Uma das melhores. Um negócio meio tóxico para a gente, da sua sensibilidade, da sua delicadeza. E muito obrigado por ser tão inteligente, muito tão sensível e tão corajosa. Você é especial. Muito obrigado. Maestrini, lá em Sobral também. Aqui o pessoal te ama. Turma boa, rainha da turma boa, meu filho. Tá pensando o quê? É isso aí, rainha da turma boa, as duas rainhas da turma boa, a rainha mor, que é a Gisele, e a outra, que é a nossa grande Alessandra Maestrini. Obrigado a você, super boa noite, obrigadíssimo. Eu que agradeço a vocês, grande. Ciro, Gisele, muito obrada, e muito obrigada por dar esperança ao nosso coração. Valeu, Alessandra. Uma solidez para um caminho melhor. Em outubro, já em 2023, a gente começar num caminho mais bacana. Muito bem, beijo grande. Obrigado, queridíssima. Beijo. Mas vamos Agora em frente, segunda entrevista, chamando a nossa segunda Áquila convidada da noite, a pernambucana Áquila Fernanda Souza, Terra boa. que é farmacêutica, mestre em biologia celular e molecular, doutoranda em biotecnologia e uma craque de vídeos políticos que estão bombando nas redes. Manda bem mesmo. Seja muito, muito bem-vinda, minha cara Áquila. É Áquila ou Aquila? Áquila. Você conhece o filme O Feitiço de Áquila, que não é com K. Bom, seja muito bem-vinda. Eu virei seu fã e mandei catar você por aí afora, que eu queria. Ainda essa semana eu me diverti muito com seus vídeos, enfim. A gente sabe que você começou a produzir vídeos logo depois da eleição passada, satirizando o Bolsonaro. Obrigado. Como é que surgiu essa ideia e de onde é que veio esse seu talento para o humor político? Bora lá. Eu acho que esse talento aí para humor, na verdade, ele vem já enraizado do nordestino. Todo nordestino é gaiato de nascença, é de berço. Verdade. Sobretudo cearense. Então, ser gaiato, ser arriador, ser mangador, para quem está assistindo aí que é de outras regiões, quer dizer tirador de onda. Isso. Então, todo nordestino é mangador, é gaiato. Então, isso já é da gente mesmo. E essa inquietação minha que surgiu para produzir esse material, produzir esses vídeos, na verdade, vieram justamente após a vitória de Bolsonaro, né, aquele auê, aquela confusão que foi aquelas eleições de 2018, e após a vitória dele, eu percebia que muitas pessoas, na verdade, que votaram nele, inclusive próximas a mim, inclusive meu esposo, que votou essa atenção desse relatório foi muito bom. Não, enfim, protestando contra o PT, aquela situação que a gente já conhece. E eu percebia que essas pessoas, elas acabaram votando em uma pessoa que mal conheciam, que não apresentava proposta nenhuma, e que, na verdade, o que de fato trazia para o debate, trazia para o conhecimento dessas pessoas a questão política, os problemas macro e micro do país, elas não compreendiam. Então, era um debate muito inacessível, digamos assim. E
Aí vem aquele mal de professor, né? Porque eu sou da área acadêmica, vem aquele mal de professor de pegar esses assuntos mais complexos e facilitar, e trazer e colocar para as pessoas de uma forma simples, ressignificar, e de uma forma lúdica. E aí vem também, de onde é que vem esse meu talento, digamos assim, de transformar assuntos mais complexos, como assuntos políticos. Por exemplo, quando você fala aí, o tripé macroeconômico e lucros e dividendos, e descontar uma duplicata, são assuntos que a maioria das pessoas não dominam. E eu não estou me referindo apenas à classe mais pobre, mas até uma classe média. Até no início, eu confesso, para mim ali, eu sou jornalista, formado há 10 anos, para mim era um pouco complicado, entendeu? Eu tive que ir estudando, lendo, acompanhando cada vez mais as palestras, as entrevistas do Ciro, para ir assimilando cada vez mais, para poder ajudar de alguma maneira as pessoas também a entenderem mais o que o Ciro quer passar com o PNB e, enfim, com a sua figura política. Muito bem. Facial, porque se a pessoa não for da área da economia, se ela não vai ter interesse nenhum nesse assunto, ela não entende. Não assimila. Então, não é dado para elas compreender esse debate. Então, veio aí essa minha necessidade de, peraí, vamos simplificar isso e colocar isso de uma forma, nem que seja lúdica, prática, didática, vem aí o talento do professor, de apresentar esse material, apresentar esses assuntos e fazer com que as pessoas participem do debate. Boa. E então, por que transformar esse assunto de uma forma bem-humorada, digamos assim, com humor sarcástico, que é o que a gente mais trabalha. Os humoristas fazem muito bem, né? O Adnir, que faz eu tenho como publicado. Poucos. Na verdade, eu já tenho esse hábito, digamos assim, de fazer vídeos, teatro, música, composição. Isso vem desde a minha carreira acadêmica lá no início. Na adolescência então, a minha formação como farmacêutica foi lá na Faculdade Assis, em Caruaru. Terra boa, grande Volney Queiroz, nosso deputado. Os caruaruenses estão me assistindo, né? A maior e melhor capital de São João do mundo. Aí os meus colegas de Campina Grande vão aí ficar. Eu tenho que ir nos dois para testar. E vendo de longe, acho que é Campina Grande, né? Mas tenho que ir nos dois, no Campina Grande e no Caruaru. Adoro festa junina. As daqui de Goiás são medianas. Quero mesmo essas aí do Nordeste. Um pouco estressados, porque há um certo debate aí, qual é o melhor São João, mas enfim, é Caruaru, tá? Mas deixa quieto. O melhor carnaval. Então, me formei lá em Caruaru. Salvador, e nessa faculdade eu fazia parte de um projeto de extensão chamado Águas do Agreste, coordenado pelo professor e doutor Agenor Jacome, onde nesse projeto nós tínhamos a parte científica, fazíamos análise bacteriológica de águas de escolas públicas. E quando a gente voltava para essas comunidades para entregar os resultados, entregar os laudos, a gente ia não apenas levando o material científico. Olha, deu tantas unidades formadoras de colônia nas águas da merenda, né, que estão sendo ofertadas para as crianças. A gente via a necessidade de pegar esse assunto que era tão sério e transformá-lo e colocá-lo de uma forma simples, para que não só aquela comunidade compreendesse a importância da qualidade da água que era fornecida para aquela comunidade, mas também as crianças compreendessem isso. Então, a gente levava em forma de quê? De teatro. Então, a gente fazia composição de músicas voltadas para higiene, para sanitização, importância de escovar os dentes. Então, a gente pegava esses assuntos mais complexos e transformava eles de uma forma lúdica. Bacana. E só um adendo rápido aí, pessoal. Eu cheguei a fazer algo semelhante também no início da minha faculdade. A minha professora Grande Sandra Paro, ela estimulava bastante que estudássemos mais a parte cultural e no final lá do semestre a gente teve que produzir um trabalho prático e a gente fez um curta-metragem no qual eu próprio fiz o protagonista, direção, roteiro, ajudei na produção e tudo mais, né, com os meus colegas, obviamente, ajudando, meu tio filmando e tudo mais. A gente fez esse filminho falando contra a ditadura, isso lá em 2008. Né? Até tinha um cabelo comprido e tal. Eu vou deixar para vocês aqui no post fixado, tem aqui no YouTube, no meu canal pessoal, para vocês assistirem. E vai muito ao encontro com a Áquila falou. A gente tem que trazer essa ressignificação para a academia e para as redes sociais. Os produtores de conteúdo são
para isso. Não é só entretenimento, né? Também conhecimento. Quando eu me voltei para a política, para esse cenário, a partir de 2018, foi quando eu resgatei essa minha habilidade. Peraí, vamos pegar esses assuntos aí mais complexos e vamos colocar também de forma lúdica. Porque, inclusive, como vocês falavam anteriormente, a cultura, ela tem esse poder de atravessar a alma do telespectador, do ouvinte. A Alessandra falou mais cedo. E o faz compreender de uma forma muito simples, mas também muito sincera, a seriedade daquele assunto. Uhum. Então, é daí que surgem os vídeos, as críticas, pegar temas complexos, temas difíceis e colocar de uma forma simples, de uma forma lúdica e divertida. Você gravou 2 episódios de uma série Vamos ver um pouquinho dos vídeos dela. Não é hora de criticar o PT. Mas antes de Nunca é hora. Eu quero que as pessoas tenham aquele prazer que eu tive de ver. Mas deixa eu mostrar aqui para quem ainda não viu. Roda o vídeo, diretor, por favor. Eu fui um dos que gritou fora Temer. Como assim? Continua gritando. Eu, na verdade, sou você, só que no futuro. Que na verdade eu vim aqui dar um salto. Bem sarcástico. Eu te pedir algumas coisinhas para ajudar na campanha do Lula em 2022. Então eu queria que você começasse indo para casa. Esquece esse negócio aí de manifestação. E também apaga essa pichaçãozinha que você fez aqui em cima. Cara, mas o Temer é um golpista. Na verdade, quer compor de novo é uma palavra muito forte, né? É como diria nosso companheiro Haddad. Na verdade, ele ainda vai dizer isso daqui a alguns anos. Mas enfim, o que importa é que nosso companheiro não vai ser governador. Está agora na luta, entendeu? Para trazer o Temer de volta para nossa aliança. Porque agora o Alckmin é vice do Lula. Como assim o Alckmin? Ex-fascista, não socialista. socialista. O Lula ontem de chefe de quadrilha. A gente até denunciou ele pelo roubo da merenda. Na verdade, já superamos tudo isso também, entendeu? Então, por exemplo, a gente já tá com a aliança aí com o Renan Calheiros. Tudo isso em prol de um bem maior. Mas não se preocupa, tá? Porque, olha, o que não falta é pano pra gente passar. É que a gente tá vendendo um monte de toalhas agora, então... Não se preocupe. Deus, eu vou morrer. Não, mas não morre não, porque se você morrer, eu também morro. Faz o que eu tô te pedindo, tá? Esquece esse negócio aí de fora tempo. E se você encontrar o Ciro por aí, você pode pedir pra ele ir logo pra Paris? O cara pra assim atrapalhar esse, viu? Então... Fica a dica, agora eu vou para 2018. O Ciro atrapalha demais essa prevenção, o hegemonista do PT. É verdade. Olha, você falou agora há pouco que seu marido votou no Bolsonaro. Enfim, você já tinha contado, já sabia que ele sempre teve ligado à direita, foi eleitor do Bolsonaro e já também simpatizante do Moro. Já você sempre militou no PDT e foi até presidente da JS, a Juventude Socialista, aí em Pernambuco. Não sabia. Como é que é essa convivência? Já foi da JS, mas não nada com direção estadual, sequer nacional, não. Muito bom, não sabia desse lado da Aquila, não. Líder estudantil, líder da Juventude Socialista do PDT, tem muita gente qualificada. Deixa eu dar parabéns a vocês, porque ninguém precisa ter raiva de quem pensa diferente. Parabéns para vocês, os dois. Parabéns para os dois. Pois é, então, foi até uma surpresa para a turma boa, quando eu falei no Twitter, isso lá atrás. Tô ligado, eu lembro disso. Eu comecei a me engajar mais com a turma do Twitter, e meu esposo também tem Twitter. E quando eu fazia um post pro Ciro, um post de esquerda, alguma coisa do tipo, ele mesmo comentava criticando a minha publicação. E aí, o pessoal da turma boa começou a atacar, aí você é seu bolsominion, não sei o quê. Aí eu, pois é, né? Gente, é meu marido. Abafucados. A gente como assim? Como é que existe um casamento desse? Como é que vocês conseguem, né, se relacionar? Como é que há o diálogo? Mas isso aí é justamente o tempero, né, da relação. Claro. Mas realmente a gente mostra que para que uma relação ela dê certo, acima de tudo, é necessário respeito. Então, eu respeitava o ponto de vista dele. Ele tinha críticas muito sólidas, muito verdadeiras com relação aos governos de esquerda anteriores, como a gente bem sabe. Inclusive, são críticas que eu também faço. Mas o que é que eu comecei a mostrar a ele aos poucos? Que a esquerda não se resume a isso. Na verdade, se a gente for analisar direitinho, o partido que representava a esquerda no país
não tinha lá tantas condutas, né, sociais democratas assim. Então, aos poucos eu fui mostrando isso a ele, né, sem agressividade, tem que pedagogizar sem desrespeito, bolsonaristas e bolsonaristas, com diálogo. Não afastar. E, inclusive, faz um mês que eu até fiz questão de comunicar a toda a turma Ciro. que ele chegou para mim aqui no pé do vidro. Olha, não tem jeito. Vou ter que votar no Ciro. Muito bom. Virou voto, é isso aí. É o jeito, olha, é o cara que é mais preparado, é o único que tá falando a verdade. Realmente, tudo que ele fala, eu tenho que admitir, tá certo. E não sei... Bem-vindo à turma boa. Bem-vindo à turma boa. Pra acordar. Não soltei fogos de artifício, né? Bem tranquilo. Olha, é exatamente isso que nós temos que fazer. É nosso povo. Nosso povo votou corretamente para protestar. Foi enganado, que culpa tem o nosso povo. Mais uma vez, lá atrás nós tínhamos o Brizola, tínhamos o Covas e votaram no Collor. Porque a elite empacotou o Collor como caçador de marajá, o moralizador. Então o povo é vítima. A gente tem que tratar o povo como vítima, com respeito, com carinho. E eu felicito você, antes de mais nada, pelo respeito à opinião do seu amor, não é? E dou um abraço forte nele, feliz da vida aí. Vamos seguir. Mas deixa a gente mostrar o segundo vídeo da série Não é Hora de Criticar o PT, que é mais um exemplo desse seu talento extraordinário. E eu quero muito que você exploda, sabe? Todo mundo, não só porque tem afinidade comigo, mas é um talento absolutamente extraordinário. Mostra aí, diretor, por favor. Vai bem. Lembrava que estava nessa vigília? Boa noite, presidente Lula! Boa noite! Quem é você? Eu sou você, só que lá do futuro, entendeu? Nada que você me diga do futuro vai mudar meu sentimento. Pessoal, companheiro, quer um spoiler? Então, o Lula vai estar livre logo logo, tá bom? E que outro spoiler? A gente tá na luta em 2022 pra colocar o de volta no poder. O Lula é candidato de novo? Pois é, porque parece que o PT só tem ele de candidato. Fazer o quê, né? Paciência. Mas em 2022 ele já vai estar com quase 80 anos. Também, mas assim, qualquer coisa, Alckmin é o vice, ele pode assumir depois. Esse é o menor dos nossos problemas. Alckmin? Lá vamos nós de novo. Olha só, Lula é chocante mesmo. Precisamos tomar as ruas e reforçar essa narrativa, entendeu? De que o fascismo é voltar, não sei o quê. Você não precisa ficar batendo muito em Bolsonaro, porque ele é tão irresponsável, tão incompetente, que ele mesmo vai acabar com o próprio governo. Então isso não é um problema pra gente. O Bolsonaro vai ganhar? Vai ganhar, mas vai perder, vai todo mundo ganhar, todo mundo perder. Você não perde tempo mais com você, já é uma pedra no nosso sapato, entendeu? Eu fico o tempo todo apontando as incoerências do Lula, denunciando os conchados. Bate mais no Ciro do que no Bolsonaro. Foca nas dicas que eu te dei que vai dar bom, tá? Agora eu tenho que ir lá em 2020, porque o Lula já tá solto, tá falando um monte de besteira sobre a pandemia e eu quero ver o que eu consigo fazer pra resolver isso. Pandemia? Fui. Bom demais, pandemia. É muito bom. Muito bom, muito Vai ter bom. Mais, a gente né? pode esperar mais episódios, Zac? Com certeza, com certeza. Dessa mesma série, de outras séries aí que virão, até porque desde que eu postei esses últimos vídeos, não pararam de chegar sugestões e ideias. Olha, faz sobre isso, faz sobre aquilo. Eu mesmo dei uma sugestão lá no Twitter, porque a própria Gisele perguntou e a própria Áquila viu, dela fazer uma comparação bem engraçada dessa pegada dela mesmo, dos governos do Itamar Franco, do governo Itamar Franco, que o Ciro fez parte no final, com o governo Lula e FHC, né? Mostrar que em pouco tempo o Itamar, no final das contas, fez muito mais do que os dois, do que os seus sucessores, não é? E vou dar um jeito de trazer a Áquila aqui, claro, se ela topar. Então, vamos trazê-la para fazer parte de uma live com convidados aqui no nosso canal da Ciro Progressista. Vou pegar esse finalzinho aí e vamos pro react do react para finalizar o nosso react. E não sei o que eu faço, vamos embora. O importante é não parar de militar. Queridíssimo, muito obrigado, boa noite, manda um beijão pro seu marido, um beijo pra Sara e que Deus proteja essa maternidade linda, que sua bebê ou seu bebê, não sei ainda qual é o sexo, que nasça com toda a saúde do mundo, num país que mereça de fato o nosso amor e nosso carinho que você está ajudando a construir. Muito obrigado a você. Bom final de Muita gestação. Saúde para vocês. Um beijo grande, Áquila, um beijo grande. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Até a próxima. Tchau, tchau. E sabe quem voltou com tudo ao cenário político? Vamos lá para os reacts. Ele,
Gedel... Bom, antes de adentrar essa parte aí, vocês devem ter notado que eu pulei dos reacts aí, porque eu fiz o mesmo react que o Ciro fez. O primeiro react do Ciro foi exatamente aquela fala ridícula do Bolsonaro em entrevista, falar, meu legado é verde e amarelo, as pessoas estão usando mais a bandeira do Brasil que verde e amarelo. Vocês lembram, na sexta-feira, eu fiz exatamente esse react, essa fala ridícula do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, por isso, eu pulei essa parte, mas já fui direto pro Gedel. Vamos lá. Vieira Lima, eu tô vindo da Bahia, o homem das malas com Picareta. 51 milhões de reais. Gedel Picareta. Isso daí, ó, tá vendo isso aqui? Você que tá passando fome, meu irmão, quem tá nos ouvindo aqui, provavelmente não tem tablet, não tem internet. Ajude o povo a ver isso. Isso aí tudo é dinheiro, ó, roubado da comida que falta na mesa do povo brasileiro. Essa isso memória tudo é dinheiro roubado da saúde do seletiva. povo. Isso aí é tudo dinheiro roubado da educação dos filhos da classe trabalhadora que perderam 2 anos aí na pandemia. Isso tudo é dinheiro que está faltando na comida, no prato de comida. Pois bem, ex-ministro do governo Lula, ex-vice-presidente da Caixa Econômica do governo da Dilma, Ministério da Integração Nacional. Ele, Gedel Vieira Lima, segue ligadíssimo. O Lula não aprendeu nada. E como já ganhou, está se autorizando a fazer qualquer conchavo, qualquer picaretagem. E a gente pode até aceitar isso. Eu vou protestar. Bom, o Gedel, que roubou esse dinheiro aí, isso aí foi... Como eu falei no Twitter, melhor a gente ir mesmo com a ACM Neto do que com essas picaretas. O Gedel está apoiando o candidato do PT lá. O ACM Neto vai ganhar e é isso. É melhor ir com a ACM Neto do que com essas picaretas aí. Foi fotografado pela Polícia Federal num apartamento em Salvador. Pois bem, ele sempre ligadíssimo ao PT, tanto que foi o responsável por indicar o candidato a vice-governador hoje na chapa do PT da Bahia. Depois de passar tudo o que passou, mudou tudo para não mudar nada. Continua sendo o Gedel de sempre. Olha que cinismo e petulância. Quer ver? Vamos ver aí. Isso é o Gedel agora. Esses 2, 3 dias que eu passei lá na Bahia, eu colhi esse vídeo aí. Resolvemos retomar uma aliança anterior pela convicção de que Jerônimo Geraldo Jerônimo podem representar, junto com o ex-presidente Lula, quem tive o privilégio e a honra de servir como seu ministro, um novo caminho, a retomada de um caminho de esperança, de olhar para os que mais precisam. É isso? Bom, eu tinha vídeos melhores disso daí, mas não faz mal. Isso aí é o Gedel. Tem mais. Ele falou, vão ter que me engolir e tal. Mas vamos deixar a gente mostra outra vez. O fato é o seguinte, ninguém... tem na próxima? Então tá. Tem mais, Ciro. Outro espanto foi uma declaração recente do Lula. Não, peraí, então vamos comentar essa daí. Isso daí é o Gedel, o cara dos 51 milhões de reais, que indicou o vice do PT agora, hoje, na eleição da Bahia. E o Lula batizou essa aliança, ou seja, o Lula tá crentezinho que você, meu irmão, é um imbecil, que eu... Memória curta. Sou um imbecil, que a senhora, minha irmã, é um imbecil, e que ele está autorizado a fazer qualquer coisa, porque temos que enfrentar o fascismo. A luta contra o fascismo é uma luta na cabeça das pessoas. Isso supõe exemplo, dignidade, coerência. Essa falta de escrúpulo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva está destruindo na cabeça do povo brasileiro a própria noção, sabe, de república. Porque se o cara é apanhado, preso, 51 milhões de reais, aquele dinheiro ali, demorou uns 3 dias para eles contarem. 51 milhões de reais roubados do seu bolso, meu irmão. E esse mesmo cara está dando as cartas, vocês vão ver. Bom, outro espanto... então dá play aí. Eu sabia tem continuação. Eu também. Mostra aí. Porque é arrogante. Os que quiserem explorar, Geraldo, ocultos, anônimos, um cacete, que o façam. Sabe por quê, velho? Boboca. Fala merda. Eles vão ter que me engolir, porra. Tá achando que é o Zagalo, né, otário? Na Bahia. E não reconheço no Brasil ninguém com autoridade política ou moral para apontar o dedo para o calvário que tem enfrentado e penso, é a vítima agora, esse picareta, esse pilantra que assaltou os cofres públicos no governo Lula, Dilma, Temer. O Ciro tem toda a razão de ir para cima desse vagabundo aí. Esse já deve virar um pilantra de marca maior.
safado. Então tá bom, agora sim. A arrogância, o Lula ressuscitou esse bandido, e o bandido ressuscitado pelo Lula, o já ganhou Lula, o São Lula, que está autorizado a fazer o que quiser e bem entender, porque o espantalho do fascismo do Bolsonaro o autoriza, né, recupera esse camarada. Aí, juventude do PT, vocês vão ter que explicar isso, porque, assim como o Galo Zagallo, ele citou, vocês vão ter que me engolir. E ato contínuo, como que está numa república de bandidos, que é de fato o que o Lula transformou o Brasil, ele diz assim, não reconheço na Bahia e nem no Brasil quem tem autoridade moral para apontar o dedo para mim. Presente, eu aponto o dedo para você, seu Gedel, você é um corrupto. Eu aponto os dois. Roubou no governo do Lula, roubou no governo da Dilma. E eu nunca roubei nem um centavo de ninguém. Ladrãozinho. Você foi preso e eu nunca, na vida, respondi por nenhum mal feito. E aqui está o react de hoje. Outro espanto foi uma declaração recente do Lula, dizendo que o diabo dos banqueiros, que ele tanto beneficiou. Solta aí, diretor. Esse dia eu fiz reunião com alguns banqueiros importantes, eu falei, porra, vocês não pensam no povo? Vocês não pensam na pobreza? Vocês não pensam no povo que está na rua? Vocês não pensam no povo que está sem comer? Só querem ganhar dinheiro? Ah, não. Não. Eu, na verdade, é o seguinte, eu quero... Banqueiro não vota em mim. Banqueiro não vota em mim. Eu tenho certeza que não vota em mim. Não, de jeito nenhum, mas essas pessoas não podem ser ignorantes de quererem só acumular riqueza. Ah, o fulano de tal é o mais rico do mundo, tem 50 bilhões de dólares. Ah, o outro tem 70 bilhões, o outro tem 50. Para quê? Para que você vai gastar no quê? Para que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? Você acha que o povo é um imbecil, né, Lula? Seu hipócrita. Eu costumo fazer críticas com muita responsabilidade. E eu levantei na Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda que eu ocupei, números. Quanto dinheiro público o Lula transferiu para os banqueiros no período que ele deu as cartas na vida brasileira, 4 mandatos. E quanto dinheiro o mesmo Lula, pelo mesmo período, com mesmos fatores de atualização para descontar a inflação e fazer um número atual, ele transferiu para os pobres. Pois anote aí, meu irmão, e veja se isso é fato ou não. O Lula, que está com essa lambança toda aí, mentindo descaradamente, porque, enfim, perdeu completamente o escudo. O Lula transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais a valores de dezembro passado, quando eu levantei esse número. 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais foi o que o Lula transferiu para os bancos. Pois bem, o mesmo Lula, no mesmo período, com o mesmo fator de atualização, transferiu para os pobres, nos programas de transferência de renda, 332 bilhões de reais. Entendeu? 4 trilhões para os banqueiros, 332 bilhões de reais, com B de bola, para os pobres. Como nunca ninguém tinha feito nada pelos pobres no Brasil, o pouco que o Lula fez, comparado com o que ele transferiu para os banqueiros, pareceu muito. E ainda está aí hoje muita gente com essa memória afetiva que ele deu e tomou de volta, porque quebrou o Brasil com a Dilma, quebrou a economia brasileira, aloprou o desemprego de 5% para 12%, está por aí o desemprego até hoje, aprofundou a informalidade, triplicou a dívida pública no período que estava aí, enfim, mas fez a farra nacional consumista. E fica com essa lambança toda. É difícil acreditar em qualquer palavra que Lula pronuncia nessa entrevista. Eu não acredito. Nunca acreditei. Eu conheço bem o Lula. Agora tão pouco. E ele não é esse homem todo para passar pito, sabe, em banqueiro. Não é mesmo, isso é para inglês. Ele não é esse homem todo para passar pito em banqueiro, dizer que disse isso, disse aquilo outro e tal. Ele nunca fez isso. Pelo contrário, essas reuniões que ele disse que fez foram todas escondidas. Segundo, porque é mentira que os banqueiros não vão votar nele. É só ver essa manchete, sabe? Ver essa manchete que está aí do Jornal Valor. Eu acho que é do Jornal Valor. Eu tinha pedido... Cadê o pessoal da técnica? Não, é você aí. É você. Sabe? É mentira porque os banqueiros... Bom, é só ver essa manchete recente. Pronto, tá aí. Lula tem apoio... Isso é o jornal. Lula tem apoio do mercado financeiro, segundo Bloomberg e Financial Times. Essas são dois órgãos de imprensa... Fez jantar com os mesmos aí nos últimos dias. Já deixou claro que não vai trocar o presidente lá do Banco Central, o liberal Roberto Campos Neto. Pô, Lula, pra cima da gente. Meteu essa, Lula.
sabe, que não cai na manipulação, na mistificação, na compra, no suborno que estão acontecendo aqui. 2 fontes das mais confiáveis do mercado financeiro. Bom, esse apoio é mais do que justificável. É só a gente lembrar, volto a dizer, que nenhum outro governo deu mais dinheiro aos bancos do que o governo Lula. E nem sou eu que está dizendo isso. É outra fonte confiável, o jornal Valor. Vamos lá, mostra aí, por favor. Bancos lucraram, jornal Valor, bancos lucraram 8 vezes mais no governo de Lula do que no de FHC. 8 vezes mais. Perceberam? O governo do Fernando Henrique, neoliberal até a medula, deu 8 vezes menos lucros aos banqueiros do que o governo dito de esquerda. Lula e o PT são isso. Eles representam um esquerdismo de goela, baseado naquela máxima de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Se o Lula tivesse mesmo qualquer mínimo conflito com os banqueiros, como explicar o compromisso, agora vamos falar de futuro, como explicar o compromisso do Lula, que o PT já assumiu publicamente, de nada mais, nada menos, manter a atual diretoria, o atual presidente do Banco Central, e, portanto, a mesma política econômica que está aloprando a taxa de juros. Ora, vamos catar coquinho. Aqui não, né, Jacaré? Mas se depois de tudo isso que já foi mostrado, você ainda tem alguma dúvida sobre o caráter do Lula, deixa eu mostrar mais um vídeo. Comentei isso também na live. A Caixa Econômica é essencial ao Estado brasileiro. Vocês nem perguntaram do presidente da Caixa Econômica, que está sendo acusado por assédio, mas também não sou procurador e não sou policial. Ridículo. Bem, o presidente da Caixa Econômica, que foi acusado por nada menos do que 10 mulheres de ser um assediador sexual, abusando do poder de presidente, coisas absolutamente vergonhosas, assim, que obrigam a qualquer um de nós, porque toda a grande teoria do petismo fanático é que nós precisamos derrotar o Bolsonaro, porque o fascismo, vou repetir de novo, o fascismo é uma luta que a gente tem que lutar na cabeça das pessoas. Nós temos que ganhar o povo brasileiro contra o fascismo disputando valores, sabe? Valores entre os quais o respeito de que um poderoso titular de uma presidência, de uma companhia pública ou de uma companhia privada, não pode usar esse poder para humilhar, constranger sexualmente mulheres, que são mães, que são casadas, que são filhas, né? E que têm direito à sua dignidade pelo mero fato de serem mulheres. Pois bem, eu imediatamente protestei. Imediatamente a Simone Tebet protestou com todos os S's e R's. O Bolsonaro, que é um desses boçais, que é responsável por esse nazista da Caixa Econômica, não comentou nada. E o Lula faz igual o Bolsonaro. De graça. De graça, ele diz assim, eu não sou procurador. Ora, eu estou me lembrando aqui do Bolsonaro dizendo que não era coveiro. Para não ter que explicar por que o Brasil morreram 4 vezes mais pessoas do que a média mundial. Tô ferrado com esses Por que o Brasil, tendo 3% da população do mundo, morreram 11% das pessoas que morreram no mundo no Brasil? Não, o Bolsonaro, irresponsável e canalha como é, não, eu não tenho que dizer nada porque eu não sou coveiro. Agora o seu Lula, que quer liderar a luta contra o fascismo, tendo sido o criador desse momento que o país está vivendo, o seu Lula diz que não tem que dar opinião, ou seja, não tem que disputar na opinião pública, sabe, na cabeça das pessoas, que o assédio sexual promovido por poderosos é uma prática absolutamente intolerante, porque não é policial e nem procurador. Agora deixa eu dar uma informação cultural para vocês, especialmente o petista que não for fanático. Sabe por que o Lula não comentou? Vou explicar para vocês. Esse picareta, presidente da Caixa Econômica, que foi demitido, veja essa revelação do Ciro aí. E eu não sabia. O cara da OAS, que denunciou o Lula. Léo Pinheiro? Sabe por que o Lula não pode falar do cara? Porque está com o rabo preso. Entendeu? É assim que está o Brasil. Nós estamos obrigados a engolir, Lula? Porque o São Lula acha que não tem que dar opinião, porque não é procurador nem polícia, e eu dou informação. O cara da Caixa Econômica é genro do cara da OAS que dedurou o Lula na roubalheira do governo do Lula. É assim que as coisas estão no nosso país. Que triste, hein? É chocante essa covardia e essa omissão do Lula nesse caso dos assédios aí da Caixa. Enfim, vamos ao último react do dia. Já chega, né? Vamos lá, é um react sobre um comentário. O Ciro postou mais cedo na Thaís Oyama fez hoje no canal UOL. Mostra aí, diretor, que depois eu comento.
Agora, é interessante uma coisa, Fabíola, eu até publiquei na newsletter aí do UOL, que eu escrevo toda segunda-feira, que o Ciro Gomes, apostavam muitos pesquisadores, ele estaria com o voto do eleitor dele ameaçado. Por quê? A tese era de que o eleitor dele poderia migrar principalmente para o ex-presidente Lula, né? Para evitar, sim, uma eventual vitória do presidente Bolsonaro. O famoso voto útil. Mas uma pesquisa recente do Instituto Ideia, feita num circuito fechado para investidores, ela mostrou o contrário, por enquanto. Isso é uma fotografia do momento, né, Fabíola? Precisamos repetir isso sempre. Toda pesquisa é uma fotografia do momento. E neste momento, o que essa pesquisa do Instituto Ideia mostrou é que o eleitor do Ciro Gomes fica com o Ciro Gomes. Não se fala em voto útil, nenhum dos entrevistados menciona isso, e por enquanto a ideia é: estou com o Ciro Gomes, vou com o Ciro Gomes até o final, não tem nada de voto útil. Eita, turma boa! Ninguém tem a militância que eu tenho. Bom, o que essa pesquisa, realmente, mais uma, repara agora, contratada por investidores que estão preocupados em conhecer a cabecinha dos eleitores do Ciro Gomes, para ver onde é que está a sofisticação. Ver aí, os investidores, a turma da grana, contratou agora, não é para fazer pesquisa, não sei o que. Entender melhor os eleitores. A turma boa, o que o povão está pensando deste que vos fala. Bom, eu tenho que rir. Bom, o que essa pesquisa mostra não é exatamente uma novidade ou uma surpresa para mim, nem para nós. Eu tenho falado desde sempre que essa história de voto útil no primeiro turno não faz o mínimo sentido. Meu voto e ninguém nem vai mexe. Colar junto ao povo que compreende a minha mensagem, aos eleitores amadurecidos, que estão vendo claramente que essa polarização despolitizada é para deixar mais do mesmo. Se a pessoa é diferente da outra, nunca deixei de dizer. Mas é o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança política, e a crise brasileira não aguenta mais isso. Nós precisamos achar um caminho, que essa eleição seja um caminho de mudar o modelo econômico e o modelo de governança política. Bom, o eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro, eu conheço muito bem o meu, e sei da sua convicção e fidelidade à proposta. Aqui não é negócio de Chico ou Maria ou Manel. Nós estamos discutindo, é um projeto nacional de desenvolvimento, com comer. É isso, Cílio. A gente vai até o fim, como você falou. Não tem essa de voto útil. Não adianta vir com retórica de terrorismo eleitoral, tem que derrotar o fascismo no primeiro turno para impedir um golpe. Não vai ter golpe. E se tiver, aí é que vai dar pretexto para o Bolsonaro dar golpe mesmo se o Lula ganhar no primeiro turno. Vai ter segundo turno e o Ciro estará nele. Não vai ter voto útil, viu, petezada? Isso, meio e fim, de onde é que vem o dinheiro, as metas, como é que a gente vai educar o nosso povo, como é que a gente vai banir a fome, como é que nós vamos subir a favela com o papel da casa, com o papel do terreno, fazendo um grande programa de construção civil, 5 milhões de empregos em 2 anos, e quem duvidar é só pergulhar, está tudo aqui, ó, escritinho, tintim por tintim. Bom, a propósito, vale lembrar que eu sou a segunda opção de voto para a maioria esmagadora. Como o Lavareda falou na semana passada, vocês viram. Mesmo gente que está hoje dizendo que vota no Lula ou dizendo que vota no Bolsonaro, quando pergunta, e se por alguma razão você mudar? Pode mudar? Posso. Para quem que você muda? Muda para nós, para o projeto. Bom, e as nossas pesquisas internas indicam que esse pessoal que me tem como segunda opção de voto está olhando cada vez mais para o nosso lado. Uma tendência que está crescendo cada vez mais. E bola para frente, Gisele. Obrigado a turma boa que não arreda pé. Pode pressionar. Pode fazer terrorismo. Nós vamos salvar o Brasil dessa porcaria que eles construíram. Claro que ainda falta o grande Agora a cereja do bolo. O vídeo do nosso cartunista tímido. Solta aí, diretor. Esse eu não vi ainda. Delação sem prêmio, Inter sem o Claudinho prêmio, sou eu, assim sem você. Churrasco sem picanha, vitória do Ciranha, sou eu, assim sem você. Foi pesada, odeio o Ciranha. A coisa tá ruim, mas vê se aguenta até o fim. Segura até outubro. A charge da polarização. Ciro não é bom pra mim. Eu só venci por causa de você. E
a moda agora é anti-bolsonarismo, mas muita gente odeia o PT. Bolsonaro cantando com falsete. Comigo. Trabalho sem cochilo, 100 anos sem sigilo, sou eu, assim sem você. Claudinho Bochecha, Luiz Bolsonaro. O Alckmin atrás, fazendo beatbox. Assim sem você. Não adianta nem tentar sabotar a eleição. Não queira ser tirano, espere 4 anos, ou vai se ver com o Xandão. Vai nada. Porque acha que vai vencer. Já está livre. Lula vai prender o Bolsonaro. Sou eu agora que não posso perder. Se não vou preso junto com os meus amigos. Veja que ninguém é obrigado a votar naquele menos odiado. Veja que a metade do Brasil não quer Bozo, nem milícia, nem fuzil. Porém, outra metade insistiu. Não quer Lula nem pintado de anil. Tente fazer algo diferente. Isso é o que se chama voto consciente. Aproveite a promoção e não deixe pra depois. Vote em um e se livre dos dois. Dos dois. Isso aí, não posso falar ainda, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente fala, vote um e se livre de dois. Isso é genial. Isso é muito bom. Enfim, pessoal... Porque eu sei o seguinte, cada vez está mais despudorado o socorro que o Lula faz ao Bolsonaro. É um negócio escandaloso. Sabotou o impeachment violentamente e agora faz o que pode para manter o Bolsonaro. Aí outro dia, esses imbecilóides, que eu não vou mencionar aqui, que falam muito claramente o que o esgoto petista representa, foram para dizer o seguinte, o que é que vocês querem? No Twitter agora fazem querendo muito destruir o Bolsonaro, ou seja, nunca foi contra o fascismo. Eu ouvi essa, destruir o Bolsonaro para dar espaço para a terceira via. Que eu nunca fui terceira via, vamos ter cuidado que eu estou noutra. Enfim, é isso aí. Gente, a nossa live está terminando por hoje, mas claro que a gente volta terça-feira que vem. Acho que vai ser a última live nesse estilinho aqui, enfim, mas a gente fala isso depois, né? Bom, beijo no coração, meu Brasil amado, um abraço forte para todo mundo e até a próxima terça. Até, pessoal. Beijo grande, até terça. Bom, tá aí. Mais uma Ciro Games. A Gisele falou isso porque na semana que vem vão gravar de novo lá no Fortaleza e na outra semana já devem se mudar agora sim para São Paulo. Pelo que eu recebi de informação aqui, a campanha oficial, o lançamento oficial da candidatura do Ciro Gomes não vai ser em Brasília e sim em São Paulo no próximo dia 23 de julho e o Ciro deve fixar residência por lá, não é? Mas é isso, galera. Vamos finalizar aqui, que já ficou extenso esse react, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ótimo papo, ótima entrevista com a grande Alessandra Maestrini. Como eu falei, espero ansiosamente para a ida do Ciro lá no Papo Divergente, e ela vai ser muito importante nessa campanha. Espero que a equipe do João Santana e até mesmo o Ciro Gomes e a Gisele tragam cada vez mais esses grandes artistas, formadores de opinião, que vão ser decisivos nessa eleição para atrair mais gente para o nosso lado. E gostei também da participação da Áquila Fernanda. Como eu falei no Twitter, a gente tem que dar cada vez mais espaço para os produtores de conteúdo, eu me incluo nessa. Acho que o Ciro tem que dar cada vez mais voz e vez para essas pessoas. Ô Ciro, tem que vir aqui no nosso canal, participar de uma live de 1 hora, coisa rápida. A gente perguntar coisas diferentes, né, para te ajudar nessa campanha que vai ser muito virulenta, muito difícil, mas a gente, como você falou, vai até o fim, não é? Gostei muito dos reacts também, dessa edição, mais uma ótima charge do Cartunista Time. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E reiterando, inscreva-se aí no canal, se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou. E aí, o que vocês acharam dessa edição da Ciro Games? Fiz questão, vocês viram, de perpassar pelos melhores momentos, de secá-la, né? E nessa quinta-feira eu volto com mais uma análise política aqui no canal da Ciro Progressista para vocês, e daqui umas 2 semanas eu volto com mais um react da Ciro Games, provavelmente já numa nova modalidade com o Ciro e a Gisele lá em São Paulo. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, um abraço e até amanhã com mais um vídeo aqui na Ciro Progressista.